Sejam bem-vindos a mais um devocional. E eu desejo que o Senhor te encontre nesse momento, que Ele te encha com a graça e com a paz dEle. E que as palavras que virem a ser faladas aqui, que não são minhas, mas são através de mim, que elas falem aos seus corações e te traga uma mensagem de esperança, te traga um renovo da fé, te traga confiança e te traga ânimo, ânimo, muito bom ânimo para seguir essa jornada. Que a sua quinta-feira, né, seja mais que abençoada e que essa palavra venha fazer a diferença no dia de hoje. Amém? E no dia de hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito conhecida que está lá no livro de Ezequiel, o capítulo 37, que traz para a gente a visão de um vale de ossos secos, mas que juntamente com essa visão traz uma profecia para o povo de Israel. O Senhor, ele convida Ezequiel a essa visão e dentro dessa visão, né, o Senhor fala com Ezequiel e traz uma profecia para o povo de Israel. Nessa situação, e aí mudando um pouquinho o formato que a gente vinha fazendo devocional, eu não vou ler esse capítulo todo, eu só vou trazer para vocês alguns trechos dentro desse capítulo, para que vocês, depois da nossa reflexão, vocês tirem um momento, vocês e Deus, e vocês leiam esse capítulo, e a partir daí ele também fale de forma individual com cada um de vocês. E a partir do verso 12, que já é o momento em que Ezequiel está trazendo a profecia para o povo de Israel, o Senhor diz assim: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Toda vez que o Senhor vem trazer uma profecia, ele ordena ao profeta: assim diz o Senhor. E quando ele termina a profecia, assim disse o Senhor, ou diz o Senhor. E é dado o fim da profecia. Dependendo da linha, né, protestante que cada um aqui siga, haverá alguns momentos, inclusive durante o culto, né, em que um profeta pode ser levantado, ou um irmão da igreja, ou um membro da congregação ou da direção, se levante e venha trazer uma profecia. E toda vez que ele vem trazer uma profecia, ainda que na grande maioria dos casos venha seguido de uma línguas estranhas, né, seguido não juntamente com línguas estranhas, com declarações de línguas estranhas, o Senhor, quando ele vem trazer uma mensagem, ele segue sempre um padrão. E o interessante nessa passagem é que ele traz uma promessa para o povo que estava desesperançoso. Em vários momentos do livro de Ezequiel, ele traz, vamos dizer assim, ditados populares, né, provérbios, expressões que o povo costumava declarar para familiarizar o povo dentro daquele cenário. E o Senhor utilizava muito, né, dessas expressões quando trazia as profecias a Ezequiel. Na verdade, não é Ezequiel que traz, fazendo uma correção. E ele usa dessas expressões. Então, quando ele diz assim, ó, eis que dizem, lá no verso 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados.
Então, quando a visão é traga a Ezequiel de um vale de ossos, um vale de ossos sequíssimos, né? O Senhor, ele pergunta a Ezequiel: poderão viver esses ossos, né? E o Senhor, e Ezequiel responde: Senhor Jeová, tu o sabes. Nesse instante, Ezequiel diz: o Senhor é o Deus soberano, o Todo-Poderoso, que pode tudo e todas as coisas, que criou tudo e todas as coisas. Se o Senhor determinar que esses ossos sequíssimos tornem a vida, esses ossos sequíssimos poderão voltar a viver. Mas se o Senhor determinar que eles continuem sequíssimos, eles continuarão sequíssimos. Então Ezequiel traz aqui uma submissão à palavra, à ordem e à vontade de Deus. O Senhor o sabe. Toda vez que fazemos planos que sejam seguidos de se assim o Senhor desejar, se assim o Senhor, se assim for da vontade do Senhor. Quando Ezequiel traz essa afirmação como resposta da pergunta que o Senhor faz a ele, em outras palavras ele diz: se o Senhor determinar, eles viverão. O Senhor sabe o que pode e o que não pode acontecer, porque o Senhor Deus, ele é soberano e ele determina o que e quando acontecerá. E então o Senhor dá uma ordem, né? Voltando lá para o começo dessa passagem, nessa visão. E disse-me, né? Então me disse, profetiza, lá no verso 4. Então profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, quando Deus dá a ordem a Ezequiel, a direção a Ezequiel para que ele profetize sobre esse vale, lembrando que isso é uma visão, ele diz assim: então diga, ouvi a palavra do Senhor, e eis que o Senhor diz, e assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Só que antes de entrar o Espírito e que eles vivam, ele diz: e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Então, antes que ele ponha o Espírito, primeiro ele vai pôr os nervos, ele vai fazer crescer a carne e ele vai estender a pele. E aí sim, depois que ele estiver todo restituído, materialmente falando, fisicamente falando, então, nervo sobre nervo, carne sobre carne, pele sobre a carne, aí vem o Espírito. E então ele viverá. Então esses ossos secos viverão. Entende que há um processo para a restauração desse vale de ossos secos. E depois que esses ossos secos são restaurados, que esses ossos secos voltam a ser um corpo e habitam sobre ele um espírito, lá no verso 10, diz assim, lá no finalzinho do versículo 10, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Depois que o Senhor restituir, depois que o Senhor restaurar, voltar à vida, te entregar tudo aquilo que está faltando e te encher com o Espírito Santo de Deus, um exército grande em extremo se levanta diante de ti, a partir dessa restauração.
E ele diz que esses ossos secos é o povo de Israel. Então, cada um de nós é um membro desse grande exército, desse exército extremamente grande. E olha que poderoso que ele diz. Lá no final desse capítulo, ele vai dizer que ele restaurará esse povo e que ele tornará esse povo uma única nação, debaixo de uma única liderança, de um único rei, e que ele vai purificar. Está escrito aqui, ó, a partir do verso 22, ele diz: deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares e de suas residências em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E lá no verso 24, e o meu servo Davi reinará sobre eles, e de todos eles terão um pastor, e andarão no meu juízo, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra em que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. Então, quando Deus traz a revelação da casa de Israel, do povo de Israel, ao povo de Israel, né, que eles serão restaurados, que viverão só um povo, ele pede para que Ezequiel pegue 2 tábuas de madeira e escreva sobre ela, para que elas representem, né, o povo de Judá e o povo de José de Efraim, e serão um só. Ele pede para que ele ajunte esses pedaços de madeira e que ele diga que eles serão um só povo e que irá viver na terra prometida. Ou seja, Deus tem uma promessa para cada um de nós. Enquanto cristãos, Deus tem uma purificação a ser realizada em nossas vidas, e a partir dessa purificação ele nos enche com o seu Espírito, ele nos traz uma vida completamente diferente daquela que tínhamos anteriormente, onde a nossa esperança perecia, onde os nossos corpos estavam cortados, né? E como diz aqui, a esperança perecia e estamos cortados. O povo de Israel dizia isso. E assim nós, enquanto no mundo, nós nos colocamos nessa condição, sem esperança e cortados, assolados, uma vida vaga, uma vida vazia. E a partir do momento que o Senhor vem nos purificando, Ele vem nos tirando desse limbo, nos colocando na terra prometida e nos colocando debaixo de um único estatuto, de um rei, de um pastor, aí nós estaremos debaixo de um concerto eterno, um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei e porei no meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é uma promessa muito poderosa, mas ela começa a partir de uma visão. Primeiro Deus dá a visão, depois ele vem explicar a visão. Eu não sei o que Deus colocou em seu coração e eu não sei qual é a situação de vale de ossos secos, que muitas das vezes você desacreditou e talvez até nesse momento você tenha parado de orar sobre uma causa. Mas essa passagem ela fala sobre a restauração do povo escolhido de Deus. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. É um povo que Deus tem uma promessa em cada um deles, para cada um deles.
E quando eles se perdem no meio do caminho, eles começam a se espalhar pelas muitas nações do mundo. Eles começam a praticar costumes que fogem aos estatutos de Deus, que afastam esse povo de Deus. E começam a viver num vale de ossos secos. E começam a se secar e a esperança vai se perdendo, perecendo. Lembrando que a esperança, ela se alimenta da fé. Então, eu digo que se você tem uma fé enfraquecida, você também vai ter, não vai conseguir fortalecer a sua esperança. Porque a nossa fé, como diz lá em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se acredita. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse povo, ele estava sem esperança, ele estava com a fé enfraquecida, ele já não estava agradando a Deus. Ele já não estava conseguindo ter uma intimidade com Deus a ponto de discernir a voz de Deus. Então Deus, nesse período, ele levantava profetas que estavam em comunhão, eles estavam em uma intimidade com o Senhor e conseguiam discernir dessa voz, e Deus entregava-lhes dons, como Ezequiel recebia essas visões, e a partir dessas visões ele dizia a Ezequiel, profetiza, ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor, ele declara, ouvi a voz do Senhor. Vale de ossos secos, eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor. E a partir disso ele diz, eis que o Senhor determina. Eis que o Senhor diz, né? Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, ele começa com uma mensagem do fim, e aí ele depois vem para o processo. E porei nervo sobre nervo, carne sobre carne, e pele sobre carne. E então meu espírito. E aí vem o processo. Muitos de nós recebemos promessas de que Deus iria nos levar a uma terra prometida, de que Deus ia nos levar a um nível diferente do que estamos. E aí ele diz, eu farei, mas existe um processo. Existe um processo. Eu lembro de uma vez receber uma profecia e a ordem era, continue marchando, continue fazendo o que já tem feito, continue me servindo. E aquela promessa, no tempo determinado, se cumprirá. Thaís, mas o povo lá, liberto por Moisés, não viu a promessa. Eles entraram em desobediência durante o processo. Eles se contaminaram com murmurações ao longo do caminho. E aí eles levaram 40 anos, o que eles poderiam ter levado 40 dias para poder atravessar. Porque murmuravam, porque andavam em círculos, né? E aí entra em desobediência, porque a palavra do Senhor diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Está em um momento desafiador, dá graça. Está num vale de ossos secos, dê graça. Encontre a graça do Senhor. O Senhor está em todos os momentos da nossa vida. Se eu não consigo ver a graça do Senhor nesses momentos, eu não consigo ter uma comunhão com Ele. Eu não estou em um momento de intimidade com Ele. Eu não estou vivendo debaixo dessa intimidade com Ele. E aí a nossa esperança perece. A nossa esperança perece. Mas o Senhor, Ele não muda a sua promessa. Nós é que entramos em desobediência e começamos a perecer durante esse processo. Mas Ele diz, eu vou purificar vocês, eu vou levar para a terra prometida. Só que Ele não nos leva com um estalar de dedos. Ele não nos traz uma promessa num estalar de dedos. Ele diz, eu vou pôr. Existe um processo de restauração, existe um processo de purificação.
E enquanto eu vou purificando, enquanto eu vou trabalhando, você está cada vez mais próximo dessa promessa. Então a ordem do Senhor é: não pare. Profetiza e se movimenta. Profetiza e se permite viver o processo. Se permite deixar que o Senhor haja sobre ti, que o Senhor venha com o seu poder, que foge à credibilidade natural das coisas, que foge ao olhar humano sobre esse vale de ossos secos. Ai, nunca, nunca, nunca reverterá. Quantas pessoas já têm o seu testemunho de que foram enganados por médicos e que, através da fé, declararam: eu não aceito esse diagnóstico. O Senhor Deus soberano, Ele trará vida dentro desse diagnóstico. Eu não me rendo a essa visão humana sobre essa situação. E eu profetizo, porque eu creio num Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele pode, dentro da vontade dEle, fazer ossos secos tornar a vida. Encher esses ossos secos com teu espírito e vivificar e ressuscitar. E o Senhor, quando ele traz essa profecia, ele diz ao povo: eis que te tiro de suas sepulturas. Eu não sei o que está parecendo morto na tua vida. Eu não sei o que você desistiu. Mas o Senhor diz: eu te tiro dessa sepultura. Somente Ele pode te tirar dessa sepultura. E quando Ele decide te tirar dessa sepultura, Ele te leva para uma terra prometida e Ele te apresenta um rei. E quando Ele te apresenta um rei, Ele te coloca em um processo de purificação. Ele te coloca em um processo de libertação de todas as mazelas, de todos os pecados, de tudo aquilo que te corrompia, em alma, em espírito e em carne. E a partir disso, Ele te enche com o Espírito dele. Gloriosa é essa palavra, poderosa essa palavra. Ele está aqui dizendo sobre um povo perdido que acessa a um Cristo e que a partir desse acesso e debaixo do seu reinado, debaixo do seu pastoreio, como rebanho dele, como ovelha dele, você será purificado, você será cuidado e o Espírito de Deus passa a habitar em você. E a partir disso o Senhor te dá acesso ao tabernáculo dele para que você faça morada ali, para que você tenha acesso ali. Olha que lindo, olha que poderoso. E o Senhor, ele termina dizendo: e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. O Senhor, ele precisa ser o centro de tudo. O santuário do Senhor, ele precisa ser o centro de todo o seu viver. Quando esse santuário for o centro de nós, para sempre, as nações saberão que Ele é o nosso Senhor. Amém? Eu desejo profundamente que essa palavra tenha tocado em seus corações. Eu recebi uma direção para sempre terminar esses momentos devocionais com a citação e a declaração, na verdade, e uma oração debaixo do Salmo 121. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 121 e declarar junto comigo, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita.
O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E nesse momento eu te convido a fechar os olhos e convidar ao Senhor para fazer parte desse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Abba, o Senhor Jeová, que diz que restaurará o teu povo, que permite essa proteção, esse guarda de Israel que não dorme nem dormita. Ó meu Deus Todo-Poderoso, venha sobre cada um de nós, alcance cada um, visita cada um que está acessando esse vídeo nesse momento, que assistiu essa reflexão sobre a tua palavra e que se encheu de esperança e que fortaleceu novamente a sua fé e que a partir de então, meu Pai, ele venha profetizar nessa causa, nesses ossos secos e que eles tornem a vida, que eles possam habitar o teu tabernáculo, Senhor, e que o Senhor seja o centro de tudo, meu Pai. Nesse instante, Senhor, nós sabemos que ao elevar os nossos olhos ao alto, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor e que o Senhor não dorme nem dormita, meu Pai. E nesse instante, Senhor, nós te pedimos, continua nos guardando, Senhor, continua livrando os nossos caminhos, Senhor. Continue sendo o Senhor Jeová, continue sendo esse Senhor da providência, esse Senhor que restaura, esse Senhor que cumpre com as suas promessas, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, nos enche com teu Espírito, que o seu Espírito Santo, Senhor, venha sobre cada um de nós e nos guie, que tenhamos, Senhor, discernimento espiritual para reconhecer a tua voz, a voz do teu Espírito, e que possamos, Senhor, seguir debaixo da tua ordenança, e que possamos, debaixo dessa ordenança, Senhor, dessa obediência, Senhor, te acessar, Senhor, acessar essa intimidade em Ti, esse mover de Ti em nossas vidas e as promessas, Senhor, que possamos chegar à terra tão prometida, Senhor, que estejamos debaixo desse reinado, Senhor, esse Teu povo, Senhor, que se une em um só corpo, Senhor, que se une em um só corpo a Tua igreja, Senhor, e que possamos, Senhor, ser mais um soldado desse exército grande, numeroso, Senhor, extremamente grande, Senhor, e que a Tua palavra prevaleça, Senhor, e alcance todas as nações, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixe, nos guie, Senhor, e que nenhum mal se acometa sobre nós, porque estamos debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado ao teu coração e que, se você lembrou de alguém, você compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também seja renovada em esperança e em fé e que ela saiba que ela é um soldado do Senhor que será restaurado e que dentro dessa restauração o Senhor levará a terra prometida e acessaremos cada uma as nossas promessas individual e a promessa de todo o exército em grupo, que seremos a habitação do Senhor, que estaremos debaixo da sua guarda. Amém? Um beijo no teu coração. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo devocional. Fica com Deus.